Então, dessa forma, a gente chega ao Fortaleza, tá? Consolidado como o principal clube do Nordeste, como o grande clube do Nordeste, em mais uma temporada, tá? Não há o que debater, não há o que discutir quanto a isso, né? O Fortaleza vem fazendo, segue fazendo história, tá? Segue indo além do que se tinha ali como objetivo. Eu acho assim que eu sempre digo isso, né? Que quando o Sport ali de 2015, né, pós 2015 ali, na verdade 17, né, aquele Sport de Arnaldo Barros, o Bahia de Belintani, que foram clubes que desenharam um crescimento, que tinham como plano, eu não vou chamar de planejamento, porque talvez o planejamento seja meio furado, mas tinha pelo menos como plano ganharem um maior espaço nacional. Eu acho que quando se imaginava algo, se imaginava menos do que o Fortaleza conseguiu, tá? E a gente vai analisar agora essa temporada, mais uma temporada de consolidação de Fortaleza com protagonismo da região, o que é até mais forte falar esse ano, porque a gente tem o Bahia, né? Que se tornou um time com capacidade de investimento comparável aos três maiores clubes do Brasil, quatro maiores clubes do Brasil, poder de investimento. O Bahia tem muita força financeira, fez contratações que a gente vai debater daqui a pouco, históricas até, né, como o Lúcio, né, não é muito da normalidade você ter jogadores nessa idade, nesse momento da carreira, vindo para o clube aqui do Nordeste. Mas a gente vai debater daqui a pouco no Bahia, porque nesse caso aqui eu estou trazendo o Bahia para mostrar que o Fortaleza fechar 2024 como protagonista da região é de fato algo para se celebrar, né, e algo para se reconhecer. Thiago Minhoca, o Fortaleza, ele leva uma pancada ali, né? Foi vice do estadual, um estadual que tinha uma importância significativa nessa temporada. O Ceará celebra muito, né, essa conquista. O Fortaleza, por vias bem tortas, depois de uma primeira fase horrorosa, cresce na hora da verdade e é novamente campeão do Nordeste, tá? Acaba caindo na terceira fase da Copa do Brasil, e aí é uma eliminação frustrante. Cai nas quartas da Sul-Americana, naqueles jogos com o Corinthians, que a gente vai passar por eles, e aí talvez seja até o pior momento do Fortaleza no ano, mas faz um brasileiro de altíssimo nível, né? Terminando na quarta posição. Ao todo, 73 jogos, 34 vitórias, 23 empates, 16 derrotas, 117 gols marcados, 77 gols sofridos, né? 40 de saldo, tá? E 57% de aproveitamento. Thiago Minhoca, com os números frios na tela, a primeira pergunta é: como a gente define o ano do Fortaleza nessa escala que vai de péssimo a excelente? Tá? O Fortaleza, como eu disse, teve a pancadinha ali interna na rivalidade com o Ceará, no estadual. Teve suas frustrações ali na Copa do Brasil. Acho que na Sul-Americana, por tudo que aconteceu em 2023, era uma prioridade, era uma meta, era um sonho do Fortaleza voltar a disputar um título da Sul-Americana. Acaba parando de forma bem abaixo do que poderia render contra o Corinthians, mas esse G4 do brasileiro, a forma com que jogou o brasileiro, chegando a estar ali no contexto da disputa pelo título, também, de certa forma, redime, né, e puxa muito para cima esse 2024. Qual sua avaliação, Minhoca, para essa temporada do Fortaleza? Vamos lá, Fred. Eu acho que esse foi um ano do Fortaleza que eu acho que a cada temporada, né, os feitos que o Fortaleza vem conquistando, obviamente, vem sendo também, por parte da torcida, exigido mais, ou até olhado de uma maneira, principalmente, eu acho que por conta do ano passado, a final da Sul-Americana, e esse ano ter brigado pelo título do brasileiro, fez com que
digamos, a exigência também aumentasse de uma certa maneira. Mas a gente não pode esquecer que não é porque o Fortaleza vem fazendo temporadas seguidas, com grandes campanhas e tudo mais, que isso pode ser desmerecido, né? O fato de uma equipe, por exemplo, ter falhado ali no jogo do Fluminense, quando tinha uma boa chance, nos jogos ali fora de casa, na Copa do Brasileirão, como parte da torcida chegou a reclamar, né? Alguns torcedores falando que só está se criar história só se valendo de boa campanha. Mas eu acho que a construção do clube, de uma certa maneira, nesse período, ela houve também, ao longo da temporada, expectativas um pouco também quebradas, né? Certas situações que aconteceram. Então, já dando aqui até meu voto, assim, eu acho que foi entre o bom e o excelente essa temporada do Fortaleza. Porque eu acho que o começo da temporada do Fortaleza, você até citou isso algumas vezes aqui, Fred, assim, a gente já viu esse começo de Fortaleza de temporada claudicante, já aconteceu em outros anos. Só que o desse ano eu acho que foi um claudicante maior do que a gente imaginou. É claro que o Fortaleza passou por situações delicadas, né? Teve o atentado que aconteceu em Pernambuco e tudo mais, mas em certa parte se tornou uma justificativa de um futebol dentro de campo que também não era convincente, antes mesmo desse incidente grave que aconteceu com o Fortaleza. Fortaleza já vinha de más atuações, não vinha jogando bem, parte do estadual, parte da Copa do Nordeste, como a gente estava citando, e algumas situações ali no começo da temporada gerou até uma cobrança maior no começo ali da própria Série A, né? A Sul-Americana ali, no contexto também que enfrentar um Boca Juniors e tudo mais, tinha uma expectativa muito boa, mas foi um começo, eu diria até que o começo da temporada teve ali parte da Série A já no segundo turno também uma queda de rendimento, mas essa faceta que o Fortaleza demonstrou em alguns momentos, esse blackout que acontecia em alguns jogos. Então, não foi uma, duas, três vezes que eu citei aqui vários jogos onde o Fortaleza estava totalmente irreconhecível, né? Então, alguns jogos que a gente vai entrar daqui a pouco. Então, houve essa desconfiança de qual Fortaleza real. E eu acho que foi essas duas facetas de um Fortaleza absurdo em certo momento da temporada, fazendo goleadas, como foi a goleada do Sport, enfim, jogos memoráveis como o do Boca e tudo mais, e ao mesmo tempo jogos ruins, momentos mais delicados. Então eu considero esse bom para excelente, porque é óbvio que a campanha do brasileiro ela é excepcional de tudo, e é a coisa mais difícil de se fazer, é o que o Fortaleza fez, uma Série A do patamar de uma pontuação que ele teria sido até campeão, por exemplo, em uma das temporadas, que seria naquele ano de 2009. Mas se você olha em outras competições, da maneira como terminou, por exemplo, Campeonato Cearense, vou até detalhar rapidamente para cada um. O Campeonato Cearense, o Fortaleza não conseguiu vencer o seu rival na temporada. Seja no jogo da Copa do Nordeste, como também no Campeonato Cearense, foram 4 clássicos onde o Fortaleza era melhor time, né, tendo um trabalho longevo, e não conseguiu ganhar nenhum dos clássicos. Isso, queira ou não, pesou. Era uma oportunidade de um hexacampeonato, você sendo mais forte do que o seu rival. Também não conseguiu vencer. Na Copa do Nordeste, fez uma primeira fase muito, muito com péssimas performances, conseguiu ali, depois ali, golear o Altos, teve uma distância, é bom lembrar, do jogo do Altos até o jogo do Sport, o que fez com que a equipe melhorasse nesse aspecto, e acabou ganhando a Copa do Nordeste, mas para quem lembra da final da Copa do Nordeste, da maneira como foi, que ninguém imaginaria, depois de ter vencido 2-0 o Meu CRB. amigo, aquela final de Alagoas foi uma final assim que não seria absurdo dizer que o CRB poderia ter feito no tempo normal o placar para ser campeão. É bom lembrar que o segundo tempo do Fortaleza foi algo realmente... Não é um absurdo, longe de ser absurdo. Na verdade, João Ricardo salvou o 3-0. Sim, sim. Não é que o CRB atacou para fazer o 3-0, fez uma finalização muito boa e com os pés, com o pé esquerdo, eu acho, o João Ricardo salvou ali o 3-0 para que manteve a disputa nos pênaltis. Então, assim, claro que o título da Copa do Nordeste ela foi importante, mas ela foi permeada naquele período, que é bom lembrar que aí, junto também com a Copa do Brasil, com eliminação de Copa do Brasil nesse período, com alguns empates iniciais na Série A, jogando dentro de casa. Então, o Fortaleza teve naquele período um momento de muita desconfiança de que, se esse elenco, até agora, no começo da temporada, não está conseguindo se sobressair tanto como se imaginava, como é que vai ser isso ao longo das competições maiores, né? Fases mais finais de Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, e na própria Copa do Brasil. É bom lembrar, na Copa do Brasil, por exemplo, contra o Vasco, ele tinha um jogo em casa
contra um Vasco que tinha acabado de demitir o Ramon, não contava com o Verratti, com vários jogadores, não fez o placar em casa, depois foi eliminado em São Januário, tendo virado o placar do lado, depois retomou a virada, conseguiu um empate, caiu nos pênaltis, né? O que também se tornou um certo dilema nesse período, porque além de ter perdido a final do ano passado da Sula nos pênaltis, perdeu a final do estadual nos pênaltis, quase foi eliminado pelo Retrô nos pênaltis. Eu ia lembrar justamente esse jogo, né? A Copa do Brasil ali da segunda fase quase cai para o Retrô, né? Dentro do Castelão. E era no Castelão, jogo no Castelão, é bom lembrar. E teve a eliminação também nos pênaltis para o Vasco. Claro, o título veio exatamente com o CRB nas penalidades, o que tirou ali um pouco daquela sequência negativa nos pênaltis, mas aí veio exatamente a Sul-Americana, que na fase de grupos o Fortaleza foi muito bem, conseguiu um empate muito valioso contra o Boca na La Bombonera, que queira ou não, a gente tem que pesar, apesar do jogo do Fortaleza não ter sido tão bom naquele dia, mas venceu muito bem aqui. E a maneira como foi eliminado o Corinthians, apesar de ser um Corinthians mais robusto, né, já era um Corinthians ali turbinado, ainda não era o Corinthians azeitado, né? E eu acho que Fortaleza foi no pior momento técnico do Fortaleza, que acabou... Eu acho que é o pior capítulo do Fortaleza no ano. Porque foram 2 jogos, assim, um agregado 5x0, inacreditável, 5x0 barato, né? Porque quando a gente olha as oportunidades que o Corinthians perdeu, poderia... Exatamente, inacreditável. A postura do Fortaleza... 5x0 no agregado foi puxado. Foi barato mesmo. E aí vem a Série A, que aí realmente é um feito grandioso, a gente não pode deixar de citar isso, porque, enfim, o Fortaleza bateu todos os recordes, a equipe do Nordeste que menos perdeu na história, com maior pontuação, não à toa, né? 4º ano seguido, claro que a gente não está pegando acumulado aqui, mas, queira ou não, quando você vai juntando tudo, você de novo bateu um G4, você na frente de equipes como Atlético Mineiro, o Inter e tudo mais, então tem realmente um mérito aí desse trabalho. Então, por isso que eu considero aí, entre o bom e o excelente, um ano onde Fortaleza teve momentos de questionamento, mas também teve momentos que o torcedor ficou muito animado. Para mim é excelente. Eu vi o que o Minhoca falou e eu vou justificar porque aqui eu acho um pouco diferente, ou seja, eu não fico nessa dúvida entre bom e excelente. Numa temporada com 73 jogos, assim, se tu não for Real Madrid, até o Real Madrid perdeu uns jogos aí, meu amigo, você vai ter um momentinho que você vai lembrar, aquele joguinho foi mal naquele dia, sofreu com o Retrô, mas passou. O dia que deu tudo errado e realmente ficou fora foi contra o Corinthians. Contra o Ceará foi nos pênaltis, que teria sido um hexa inédito. Para a rivalidade seria assim demolidora, porque faria a maior sequência da história do Campeonato Cearense, que agora os dois são pentacampeões, mas seria o hexa inédito, assim, não teria nenhum questionamento. Abriria 2 títulos sobre o Ceará e faria 47-45, no fim das contas ficou 46-46, então tinha um peso muito grande para o Ceará, e até como eu disse na época, e o tanto que foi importante para o Ceará. Evitar um negócio desse que dificilmente ele igualaria esse ex para buscar e ficar chatíssimo para o Ceará. Mas na hora que ele perde esse estadual, aí mesmo não fazendo a Copa do Nordeste brilhante, e não fez mesmo. A campanha geral do Fortaleza, ela tem grandes... a goleada sobre o Altos ali nas quartas, nos ritmos de treino, o 4x1 categórico em cima do Sport, atropelando o Sport no primeiro tempo, e a partida segura, mas longe de ser brilhante, contra o CRB no jogo de ida, que aquilo foi suficiente para encaminhar o título que acabou vindo. O excelente veio pela Série A. A Sul-Americana não pode dizer, o time, querendo ou não, foi para as quartas de final. Assim, o 5x0 foi pesado, mas avançou bastante na competição. Mas eu não posso achar que... até porque eu nunca... qualquer outro time, e mesmo o Bahia milionário que o Fred trouxe agora, disse, o Bahia vai, no ano, ganhar a Copa do Nordeste e fazer 68 pontos na Série A. Mas vai perder o estadual para o Vitória. Vai levar uma porradinha na Sul-Americana. Meu velho, eu acho improvável que algum torcedor do Bahia não assine. Não assine sabendo que vai viver um ano excelente. Porque, e já foi dito aqui algumas vezes, não vai ser a coisa mais simples. Já não tinha sido o 4º lugar. Na verdade, até foi. Quando a gente vai ver de novo, o Fortaleza vai fazer o 4º lugar. Ele vai lá e repete pouco tempo depois, 3 anos depois. Mas agora, com 9 pontos a mais. Fazer 68 pontos na Série A. Todo o resto fica muito menor. E nesse resto ainda tem um título da Copa do Nordeste. Tipo, não é que foi um resto apanhando de gato e sapato, não. Ali perde o estadual no detalhe, numa disputa de pênalti. Não jogou, o Ceará ele não jogou melhor, mas... ou seja, poderia ter vencido o título, mas foi muito justo o título do Ceará, mas, enfim, foi vice-campeão nos pênaltis, ganha a Copa do Nordeste e termina de novo na vaga na Libertadores,
na fase de grupos, mas com a campanha, independentemente da colocação, é o que a gente disse, essa campanha que o Fortaleza fez, nessa história dos pontos corridos, ela já deu até título brasileiro, pô. O Flamengo foi campeão brasileiro em 2009 com 67 pontos. É a menor pontuação? Mas tá na história, ou seja, o que o Fortaleza fez há 15 anos bastou para o Flamengo ser campeão brasileiro, pô. Então, assim, não tem como ser só bom. É excelente, pô. Assim, o Fortaleza fez a maior campanha da história e não é... Porque a maior campanha em pontos era o 59 de Sport e Vitória. A colocação ele repete o quarto lugar, só que tinha sido o quarto lugar com 58, né? E Sport e Vitória, mesmo com colocações abaixo, tinha feito 59. Aí o Fortaleza vai e bota 9 pontos a mais. 9. Assim, é muita coisa. O time não perdeu um jogo como mandante na primeira divisão. O time simplesmente terminou invicto como mandante. Isso só tem acontecido 3 vezes na história. Assim, como é que isso não é excelente? Porque não é excelente, é justo por isso que eu falei, porque o time jogou 73 vezes no ano e aí faz parte do calendário do Brasil. Ou seja, esse calendário extremamente desgastante do futebol brasileiro, talvez passe essa impressão que o ano não foi excelente, porque no que realmente importava, o time foi excepcional, pô. E foi até mais que excelente, porque não tem a categoria excepcional, foi excepcional. Então, é da forma como eu vejo. O time ganha a Copa do Nordeste, que era o objetivo, mesmo sem brilhar, e no Brasileiro chegou a liderar no segundo turno, já no segundo turno, e no fim das contas, o time ficou atrás de 3 times. Naturalmente campeão, claro, mas que foi campeão da Libertadores também, um time que compra jogador por 100 milhões, que foi o Botafogo. Tipo, ele ficou atrás de um Botafogo que ganhou o Brasileiro e ganhou a Libertadores em uma semana, e os outros 2, Flamengo e Palmeiras, cada um com 1 bilhão por ano. Porra! Assim, para mim é excelente assim, com folga. Eu só discordei de um ponto, Cássio, dessa sua análise, que é quando fez assim, no que importa, conseguiu tudo. Porque eu acho que a Sul-Americana importava muito esse ano pro Fortaleza. Não, no que importa do calendário, Fred. Faz do título assim, até para o que eu quis dizer assim. Mas na hora que sai da Sul-Americana, no fim das contas, se for dividir Sul-Americano e Brasileiro, o que é que importa mais? É fazer uma campanha meiota e seguir na Sul-Americana ou ter uma campanha dessa no Brasileiro? Eu acho que o Fortaleza escolheria, naquele momento, voltar a disputar. Não tem como escolher ser campeão, pô, porque se for para escolher campeão, qualquer vai escolher campeão. Voltar, por isso que eu falei, voltar a disputar a final, voltar para a final. Ser nono no Brasileiro e disputar a final. Fazer 68. Veja, essa campanha que o Fortaleza, essa é a minha opinião, pelo menos. Essa campanha que o Fortaleza fez, já que você deu um exemplo de disputar a final, e isso o Fortaleza já fez. O que o Fortaleza fez na Série A 2024 é algo muito mais difícil, muito mais do que o vice-campeonato que ele teve contra a LDU. Não, muito mais difícil. Isso eu não tenho a menor dúvida. Tanto que ser vice-campeão sul-americano, eu acho que qualquer time. É um feito, é um feito. Mas se fazer. Nessa quarta, mas é possível. Ser 4, 68 pontos, eu acho que é bem impossível para clubes do patamar. Só rapidamente aí, o ponto que eu concordo plenamente com o Cássio é pela campanha da Série A. Isso para mim, a coisa mais excepcional que eu já vi no Nordeste. Assim, nada se compara ao que o Fortaleza fez esse ano, sabe? Chegar em 2/3 do campeonato e estar liderando, sabe assim? E ainda com a arbitragem prejudicando e tudo mais. Eu não tiro o mérito excepcional da Série A. Mas a gente não pode só olhar a Série A. E aí eu vou até entrar no ponto que eu acabei esquecendo também, que tem a ver também com o extracampo, né? Por exemplo, um dos pontos que foi debatido, digamos assim, né, ao longo da temporada. Quando chegou ali na segunda janela, é óbvio que o Fortaleza não ia fazer as mesmas aquisições que o Flamengo fez, que o Palmeiras fez, né? Trouxe Felipe Anderson, o Botafogo e tudo mais. Mas o Fortaleza eu acho que poderia ter tido um pouco mais de investimento ali na segunda janela, sabe? A janela do meio do ano. Trouxe o lateral, né? O Mancuso, que aí também houve um erro do Fortaleza, na minha concepção ali. Ele não jogou o jogo contra o Corinthians, por exemplo, e eu acho que houve ali uma falha, né? Enfim, algum erro ali de documentação. Ele acabou não podendo registrar e enfrentar o Corinthians nas quartas de final. Então, eu acho que houve certas situações, e aí daqui a pouco eu vou falar da gestão, né? Em que o Fortaleza também não soube lidar muito bem com essa situação. Por exemplo, teve o caso grave na final da Copa do Nordeste, que eu achei gravíssimo ali o que aconteceu. Poderia ter sido algo muito sério, né? Vários torcedores que estavam lá numa final de Copa do Nordeste, praticamente ali crianças, mulheres e tudo mais, quase gente morreu ali numa situação que foi péssima para o torcedor. O Fortaleza perdeu muita torcida no estádio, não bateu números melhores ainda,
muito por conta daquela situação que aconteceu na Copa do Nordeste. O efeito depois daquele jogo afetou muito nos jogos do Brasileirão. Muita gente, pô, eu não vou mais enquanto tiver uma situação como essa, de quase morrer por conta de uns gradis ali que atrapalhou, e o próprio erro que o Fortaleza admitiu. Então, por mais que a gente está falando de um clube que hoje é o melhor do Nordeste, não tem nem o que se falar do Fortaleza quanto a isso, ele cometeu erros também. Por mais ter enfrentado uma equipe tão tradicional como o Vasco, o Fortaleza não deveria ter deixado escapar uma possibilidade de um Vasco que tinha acabado de demitir um treinador, que estava sem principais jogadores. Aquela desclassificação para o Vasco, por mais que seja o Vasco, né, e enfrentar esse São Januário não é fácil, Fortaleza não fez o resultado em casa e acabou deixando. Então, assim, há pontos nessa temporada, Cássio, que esse excelente, há situações onde você aqui, pecou aqui, porque se a gente só olha a Série A, isso eu acho que pode afetar até na análise dos próximos times, entendeu? Porque só a Série B vai importar, só a Série A vai importar. Mas em via de regra é isso, Minhoca. Eu gostei até de um comentário aqui que o cara falou, metaforicamente foi muito bom. Carlos Júnior. O calendário do futebol brasileiro faz o cara passar pelo verão, outono, inverno e primavera. É muita coisa, pô. E assim, aí o Real Madrid perdeu a Copa do Rei. Mas perdeu feio, não sei o quê. Mas aí ganhou o Espanhol, ganhou a Champions League, sofreu um pouquinho ali e tal. Assim, no que importava, alguém vai dizer que o Real Madrid, assim, estou falando, o maior clube do mundo. Estou dizendo assim, o cara não tem Minhoca, até porque eu até queria entender. Para ser excelente tem que acontecer o quê? Assim, porque em 73 jogos vai ter 10 ou 15 jogos horrorosos. E alguns são tenebrosos ali, que a lista está muito precisa. Eu não estou jogos pontuais, não. Todo time tem jogo ruim na temporada. Não estou dizendo isso, não. Mas momentos ruins também. O Real Madrid. Não, mas eu estou dizendo assim. O Real Madrid passou quase acho que por exemplo, um mês sem vencer. Acontece, pô. Por exemplo, eu acho que o Fortaleza chegar nos quartos de final da Sul-Americana, para mim, ok. Se todo ano ele bater quarta de final, chegar à semifinal e tudo mais, eu acho que hoje o Fortaleza é um time para chegar em quarta de final da Sul-Americana. Eu acho que a maneira como foi eliminado nesse confronto como o Corinthians foi muito feio, pô. Para um time que não era para ser tão amplamente. Não era, mas naquele momento virou e que a Sul-Americana foi bandeira principal, tá? Mais até do que em 2023. Exato. E aí junta com a eliminação, na minha avaliação, precoce da Copa do Brasil. A maneira Fortaleza tirou força do brasileiro para jogar. Fábio Monteiro acaba de trazer um argumento excepcional. O Botafogo foi quinto lugar no Carioca com aquele sorriso amarelo da Taça Rio, bicampeão da Taça Rio, inclusive. E perdeu pro... Não, veja, eu só quero entender. E perdeu porque Cássio, o Botafogo foi campeão brasileiro e da Libertadores, Cássio. Tipo assim, claro, quase injusto fazer essa mas proporcionalmente... Porra, Fred, tu falou assim como se ninguém soubesse. Qual o exemplo que tu trouxe assim? Mas veja, mas entenda uma coisa. Mas veja, que o Fortaleza fez... A gente citou alguma vez aqui o estadual... A gente citou a derrota que o Fortaleza faz. Não, Fred, veja. Fred, você agora está sendo o cara que está empurrando o trem. Você está sendo o cara do exemplo. Você está sendo o que você cobra bastante. Não, pelo amor de Deus. Pro que o Fortaleza fez 68 pontos, você mesmo cansa de dizer que a gente nunca vai ver, talvez, isso acontecendo de novo. Concordo. Se você mesmo diz isso, como é que eu vou dizer que eu só não estou entendendo, inclusive, porque tanto debate para uma avaliação de Minhoca que foi de bom para excelente e o outro é excelente. É tão mínima margem que tem aqui de uma avaliação para outra, entre 8,5 e 9. Não, eu só queria entender assim, eu só queria realmente entender dentro do contexto, por isso que eu trouxe o Botafogo. O Botafogo tá no contexto dele, pô, do cara comprando 100 milhões, 200 milhões, sei lá quantos jogadores. Eu digo, o Botafogo o ano ficou excepcional. Tipo, dentro do ano do Fortaleza, que tem um orçamento 3, 4 vezes menor, e não tinha um bilionário injetando dinheiro, era um crescimento completamente diferente. Aí esse clube faz isso. Tipo, o que para virar excelente, só realmente se for mais à frente na Copa do Brasil, poderia ter ganhado um clássico rei dos 4 que disputou, poderia ter tido uma campanha melhor na primeira fase da Copa do Nordeste, apesar de ser campeão. Então, assim, houve um contexto que para o Fortaleza acabou também dando certo, mas no Brasileirão, por isso que eu estou dizendo, eu concordo plenamente. Se a gente só estivesse falando que o Fortaleza disputou a Série A em 2024, aí é nota 10, pô. Nota 10. O que ele fez na Série A é nota 10. É nota 10. Agora, realmente aí é do peso de cada um, porque cada um imagina o que vale o peso da Série A, realmente não, pessoal. Eu considero o peso altíssimo, pô. Se eu considerasse tal qual o peso de um estadual, eu estaria botando 7 aí. Se um dia o Sport fizer 68 pontos
na primeira divisão. Beleza, você tá No ano que ganha a Copa do Série A. Nordeste, para vocês me convencerem aqui quando foi excelente, vocês vão ter muito trabalho. Não, o ano vai ser excelente, cara. Isso é óbvio. Detalhe, Minhoca falou que foi de bom para excelente. Tá bom pra Não, tô excelente. dizendo, mas não, e perceba que eu falei que foi excepcional. Eu ainda disse, eu só estou dizendo excelente porque a tabela só vai até excelente. Para mim é excepcional. Eu acho que o meu ponto aqui é o Fortaleza claramente, e não escondeu isso, longe disso, tratou a Sul-Americana como uma grande meta. Uma grande meta. Voltar àquela final, reviver aquilo e ter a chance de ser campeão. Fortaleza, veja só, cá entre nós, Fortaleza poderia ter sido campeão. O Fortaleza é melhor do que o campeão do que o Racing. Fortaleza é melhor que o Racing. O Fortaleza teria botado muito mais dificuldade ao título do que o Racing, do que o Cruzeiro colocou. Fred, acho que seria jogo duro. Veja, o Racing fez um bom ano. É jogo terceiro duro lugar no Campeonato Argentino, ganhou a Copa Sul-Americana. Assim, não mas sei, o terceiro lugar do Campeonato Argentino não é melhor do que o quarto do brasileiro. Não é melhor. Como é que é? O terceiro lugar do argentino, hoje, não é melhor do que o quarto do O brasileiro. terceiro lugar é o Racing. Eu sei, então. Quer dizer, qualquer que seja o terceiro lugar do Campeonato Argentino, não é melhor do que o quarto lugar do Campeonato Brasileiro. Ponto. Não é melhor. Não Tem há jogo, comparação. Né? Tem jogo. Jogo tem, meu amigo. Jogo, obviamente que tem. Mas o que eu quero dizer sobretudo, até porque já que você está falando a questão o Racing não seria G4 no brasileiro. Sobretudo porque na final, a final seria onde foi, no Paraguai, e seria a mesma relação de torcida que foi. Seria 30 mil do Racing. Eu sei disso. Eu só estou dando exemplo. 8 mil do assim, Fortaleza muito. O Fortaleza tinha chance de novo disputar a final da Sul-Americana, tinha chance de novo ser quase que favorito, como ele foi contra a LDU, tá? E acabou não conseguindo. Jogo sempre tem. Tanto tem jogo que o Corinthians eliminou o Fortaleza com 5-0 no agregado, tá? Então eu acho assim que vocês estão debatendo ali entre o quase excelente e o excelente, eu acho que para mim a margem é muito pouca, tá? O saldo final brasileiro pesa muito, tá? Mas o ano do Fortaleza não foi um ano que a torcida celebrou e viveu intensamente a excelência da temporada. Tá? Tanto que teve essa questão do público, né? Assim, o final é absurdo, gigantesco. Eu falo aqui, como o Cássio lembrou, vocês ainda discordavam, eu dizia, é o melhor trabalho que eu já vi na história do futebol do Nordeste. Eu não vi nada parecido. Né? E quando eu digo, e ainda digo, não acho que vou ver de novo. Nenhum time do Nordeste, mesmo o Bahia, do jeito que está com o Grupo City, eu acho que o Bahia não vai ser 2 vezes G4 em 3, 4 anos. Não acho que vai ser. Acho que pode ser um G4 um ano, depois ser 7º, depois ser 9º. Tá? É espetacular. Mas vamos seguir em frente. Tá? Realmente, assim, os dois já colocaram a visão, né? E eu acho que se foi quase excelente ou se foi excelente, está muito claro, né, o que foi. Tanto é tão mínima que não dá nem para considerar o empate para abrir o chat. O chat seria se fosse bom ou excelente. Eu não tenho como abrir uma enquete quase excelente ou excelente. Aí é mínimo demais, mas acho que as duas visões elas estão contempladas, tá? Não sei se alguém mais quer entrar nesse debate, tá? Se alguém quiser, por favor, levante a mão aí para entrar no debate. Se não, a gente vai avançar. Ravel. Só fazer uma pontuaçãozinha assim, que eu acho que a ótica e o bom trabalho do Fortaleza, né, a longevidade, é que coloca uma pimenta nisso aí. Assim, eu acho que se você pegar essa campanha que o ano do Fortaleza e envelopar em qualquer um dos times do Nordeste, aí é excepcional, que é nota 11. Seria excelente. Então, para mim, o que eu acho que bota em discussão e que bota uma pimenta um pouco sobre isso é o fato do trabalho do Fortaleza ser longevo e, de repente, haver uma expectativa maior do que foi o time na Sul-Americana. Mas eu estou mais para a linha de que a avaliação do ano é excelente. Só queria fazer essa pontuação. Eu acho que isso é importante, porque a questão da Sul-Americana, por exemplo, que ser quarta de final Sul-Americana é ok, é padrão. Hoje o Fortaleza entra na Sul-Americana, Fortaleza é favorito até as quartas. Veja, não é o caminho tão curto chegar nas quartas hoje, tá? Você tem a fase de grupos. Não, só para explicar, para muita gente não sabe.
O cara, se for líder, vai para as oitavas, e aí Isso. passa as oitavas, chega nas quartas. Se tu for segundo lugar, tu pega o playoff, aí tem que passar do playoff, passar das oitavas. Então, assim, se ser quartas de final, tu já andou uma estradinha para estar ali, uma campanha sólida para você estar ali. Você já jogou, tá jogando 10 partidas, pelo menos, na competição. Isso. Mas o Fortaleza, pelo peso que tem hoje, ele é um time que, para mim, é um time de quarta de final do Sul-Americano e quarta de final do Copa do Brasil, como o Minhoca trouxe aqui. Para mim, esse é o Fortaleza dos últimos anos, tá? Mas eu acho que é isso. Eu acho que Ravel trouxe muito bem. Se fosse qualquer outro clube do Nordeste, trouxesse aqui, é excelente, é mais do que excelente. Vaza ali a tela. Para o Fortaleza, existiam expectativas claras sobre a Sul-Americana, por exemplo. E não tinha expectativa de fazer 68 pontos no Brasileiro. Por isso que a gente está debatendo. Se o Fortaleza tivesse sido oitavo no Brasileiro, posição do Bahia, a gente está fazendo aqui que foi um bom ano do Fortaleza. E olha que se fosse o Ceará sendo oitavo, era excelente. Rasgando aqui, era verde e dourado aí. Tá? Mas, queira ou não, existe uma continuidade. E como a gente já falou, nenhum clube do Nordeste hoje se equipara ao Fortaleza, nenhum clube do Nordeste hoje tem o potencial técnico e tem uma linha de trabalho tão centrada e capaz de trazer resultados como o Fortaleza. Então, é óbvio que a régua é diferente e Cássio justificou isso muito bem quando a gente aplicou bom, ali de regular para bom para o Santa Cruz. Tá? Um time que jogou 13 jogos. Então você não precisa. Aqui não, a gente não pode pegar essas réguas para ir comparando. Os caras disseram que. Eu vou dar um spoiler aqui. Para mim, o Vitória é de bom para excelente também. E foi 11º. E caiu na primeira fase da Copa do Nordeste. Mas porque valia para o Vitória é de bom para excelente. Agora, você entende quando eu estava dando exemplo do Botafogo, é isso. Cada um no seu nível. O Botafogo eu sei que, porra, todo mundo sabe que é o Libertadores brasileiro. Mas, não, assim, mas tropeçou ali, passou uma vergonha no Carioca, caiu muito cedo. Mas é porque o exemplo do Botafogo do Carioca não é proporcional ao do Fortaleza Sul-Americana. A gente poderia não era do Sul-Americano. Eu tô falando, não era, e nem eu não estava comparando com o Sul-Americano, eu estava comparando com tropeços na temporada, momentos assim ruins. Sim. Só isso, tipo, os 3 primeiros meses do Botafogo são ruins. E outra coisa, Cássio, título, você sempre falou isso também. Título é título. Título é muito diferente. Título é muito diferente. Se o Fortaleza ganhou, fosse, ganhou a Copa do Nordeste. Se o Fortaleza fosse. Mas se o Fortaleza fosse 11º do Brasileiro e campeão da Sul-Americana, era excelente. Era excelente. Era excelente. O título é um título. O título é foda. E pra você ver o peso que tem um quarto lugar da Série A. Deixa a campanha excelente mesmo sem título. Só um detalhe meu, até porque já escolhi mais esse assunto. Por exemplo, houve um sentimento na reta final também de uma certa frustração, né? Assim, que foi nutrido em boa parte do campeonato o sentimento de título também brasileiro. Mas ali pedir muito. A gente mesmo falou isso, a gente falou várias vezes o quão difícil era ser campeão brasileiro. Mas isso também acaba entrando muito nesse contexto de... Eu vi um comentário, claro, é torcedor, né? Que era o torcedor do Ceará falando assim, o sentimento do Ceará é melhor do que o ano do Ceará é melhor do que o do Fortaleza. Eu falei, não tem como, né? Porque você o único debate nesse sentido que... Assim, o único debate nesse sentido... O cara confundiu o sentimento, que é o... o torcedor do Ceará tá feliz, subiu, foi campeão cearense e tal, mas não tem como. E o sentimento também não tem como não, pô. O sentimento não tem como também não, pô. Não tem como o torcedor do Fortaleza olhar pro torcedor do Ceará e dizer, cacete, o cara tá sorrindo. Não, pelo amor de Deus. Aí o sentimento é o torcedor do Ceará que eu tô falando. Aí pode pedir um divã, porque o torcedor do Fortaleza, se eu fosse torcedor do Fortaleza, meu irmão, pra dar bom dia pro torcedor do Ceará ia ser difícil. Bora pra frente, porque senão não sai mais. Vamos embora, tá? Vamos embora. Esse debate entre os clubes ainda tem um estado que você poderia ter, mas o fator determinante tácito é muito diferente. Mas vamos lá. Minhoca, dos grandes jogos, o Fortaleza fez grandes jogos na temporada. Eu acho que se Arthur teve que escolher alguns jogos ali só para compor a lista, em 73 o universo é muito maior e de 73 a gente tem grandes jogos. Por exemplo, você cita o grande jogo do ano. O grande jogo do ano, a gente sempre diz, é importância mais sentimento. Né? É importância daquele jogo mais sentimento. Atuação é outro tópico que está aqui do lado. Perfeito. Mas Fortaleza 3, Palmeiras 0, Fortaleza 4, Bahia 1, poderia
poderiam estar como grandes jogos, tamanha a simbologia deles, né? Mas você trouxe 3 opções, Minhoca. Fortaleza 1, Corinthians 0 no Brasileiro. A grande vitória sobre o Sport, 4-1. E detalhe, a Copa do Nordeste final é jogo único no Arena de Pernambuco, absolutamente lotada, depois de tudo que aconteceu com Fortaleza, né, que sofreu um atentado do grupo organizado jovem, né, que se identifica como organizada do esporte e aceita pelo clube dessa forma, tá? Volta para aquele cenário, tá? E goleia o Sport por 4-1, indo para a final com absoluto favoritismo contra o CRB. Depois acontece aquilo que a gente já debateu. E um placar que entra para a história, tá? Fortaleza 4, Boca 2, tá? Na fase de grupos da Sul-Americana. A gente depois vai escolher o grande resultado do ano do futebol do Nordeste. Mas para mim, talvez o spoiler seja aqui, tá? Talvez essa escolha aqui já defina também a escolha principal. Thiago Minhoca, você abre, mas a mesa pode daqui a pouco contestar. Dos 3, pode justificar um pouquinho dos 3 e a sua escolha. Para mim já foi muito difícil selecionar esse top 3, como você citou, assim, tive que descartar o jogo do Maracanã, onde o Fortaleza ganhou por 2-1 lá, um jogo difícil, a arbitragem também prejudicando muito Fortaleza, o próprio 3-0, né, que daqui a pouco eu vou citar em atuação, o empate contra o Boca também na La Bombonera, em termos de simbologia, ele é muito grande, mas a atuação para mim ficou um pouco mais aquém, atrapalha um pouco aqui de entrar nessa coisa do grande jogo, porque eu acho que esses foram 3 jogos que eu senti. E aí a impressão que eu tenho, né? Claro que é só a minha visão. A impressão de um sentimento do torcedor orgulhoso de ver o time. Esse do Corinthians talvez tenha sido até o ápice maior, bater numa liderança de Série A com 2/3 do campeonato, assim, sabe? Foi um momento, apesar do Fortaleza nem ter jogado tão bem esse jogo, mas porque foi na hora que o Bahia conseguiu segurar o Botafogo e o Fortaleza no mesmo horário ganhar o jogo e o estádio inteiro, aí, enfim, né, o placar lá mostrando que era líder do campeonato, realmente foi um momento bem simbólico, assim, um feito que o Nordeste até então não tinha conseguido. O jogo contra o Sport, como você bem citou, Fred, tem a simbologia do ataque que aconteceu, né? Voltar de novo para a Arena Pernambuco e ainda ter a goleada, a atuação que teve, né? Assim, a grande atuação do Moisés e ainda conseguir, né, garantir a vaga na final para depois ser campeão também, é muito representativo por tudo que o Fortaleza passou. Lembrando que ele vinha de uma eliminação para o Vasco, então até essa goleada, por todo o sentimento acumulado, do futebol mal praticado ali naquele contexto, do atentado e tudo mais, também foi muito simbólico. Mas o meu voto vai acabar sendo vai ser o do Boca Juniors. Primeiro, pelo contexto de ser o Boca Juniors jogando, né? Porque dispensa apresentações, né? É muito pesado, né? E a atuação do Fortaleza. 4 gols no Boca, pô, assim, jogo a velho. E não só isso, Cássio. A atuação do Fortaleza nesse dia é tudo que um time do Nordeste quer, pô. Tipo, vem um time pesado como esse, e você faz atuação, grande atuação, aliás. E era pra ser 4-1, pô. Não, é assim, absurdo, assim. Então, um jogo, eu acho que até em termos de presença, de festa de público, o contexto que o Fortaleza está se acostumando a cada vez mais a ter essa coisa da noite das Copas e tudo mais, que é viver como vai viver em 2025, da Libertadores e tudo mais. Então, esse jogo do Boca, para mim, é o mais emblemático, é o grande jogo e também junto aí com a própria atuação que o time teve naquele dia. Alguém abre discordância em relação a essa escolha de Minhoca? Eu acho a escolha muito difícil, mas... Veja, o jogo do Corinthians ali tá fechando a tabela só, completando tabela, não se compara não. E se for o jogo que eu tô lembrando, o Fortaleza nem jogou bem esse jogo. Na verdade, acho um gol ali na reta final. Mas aí não importa, É o jogo da liderança. Sim, pô, mas faz parte do grande jogo e tal, da liderança. Não, eu acho que ele tá... É importante para ter um jogo do brasileiro. Assim, a gente falou tanto do brasileiro, tem um jogo do brasileiro. Mas eu acho que os outros dois ali... 4-1 na semifinal como visitante, assim, com 35, 40 mil pessoas no estádio, outro. E mesmo que você fale, pô, mas o Sport estava na Série B, mas aí, nesse caso, o que vale é o contexto. É o mesmo lugar onde, na saída da primeira fase, o time tinha sido atacado. Aí você volta para o mesmo lugar e consegue uma vitória desse tamanho, assim, é muito emblemática. Ou seja, como a atuação é o próximo item, esse item agora é mais contexto, eu acho que ali o 4-1 no Sport é muito pesado. Mas o do Boca é autoexplicativo, pô. Assim,
É o Boca Juniors. Aí todo mundo vai falar, desde que o Fluminense ganhou, que o pessoal fala, aqui não é o melhor Boca da história. Porra, mas o Boca foi. Aí você fica dizendo que o Fluminense pegou o pior Boca. Como é que vai ser o pior Boca, porra? O time tava na final, pô. Ganhou um cartão, foi, e entrou na final. Pode não ser o melhor Boca da história, mas para chegar na final fez alguma coisa, não fez não? O Fluminense pegou do pior Boca. É uma conversa mole danada. Diziam a mesma coisa do Corinthians. O Corinthians pegou o pior Boca da história. Toda vez, desde que os brasileiros começaram a ganhar do Boca, começaram a dizer que o Boca é o pior Boca da história. O Boca só perde se for assim. Aí se não ganha, Cássio, aí se não ganha, diz o quê? Claro, aí é pequeno, mística. não tem camisa, não tem camisa. Mística, aí se não ganha a mística, exatamente. Aí o Boca vem, a Vera, precisando do resultado, e toma um vareio de bola, pô. Assim, que o 4-2 não traduz. Esse 2 aí E foi a primeira partida de um jogo de Copa Internacional do Boca no Nordeste, né? Assim, aí a primeira partida do Boca aqui. Todo mundo viu esse jogo desse dia, tá? Todo mundo que o mundo do futebol, que era o jogo daquele momento, era o jogo que tava todo mundo assistindo, não é só o Nordeste, não. E quando eu falo todo mundo, repetindo, da galera que gosta de futebol, que acompanha, que se vai passando o jogo, bota para passar. E assim, foi atuação muito boa, o adversário excepcional. Para mim é muito difícil assim não ser a vitória sobre o Boca. Olha, momento lá ele do Cássio, viu? Teve aí, viu? Vocês repararam, o Boca aqui, ele falou. Como é que é? Aí também de escolher. Isso aqui? Você falou Boca aqui. Aí aqui no Nordeste. Eu sei, pô, mas... Vamos lá. Tô por aí também, acho que a escolha pelo jogo contra o Boca é incontestável, mas analisando sobre o prisma do Fortaleza exclusivamente, não do esporte, eu acho que cabe sim essa menção mais que honrosa a esse jogo, porque a gente está acostumado, em fases mais avançadas da Copa do Nordeste, você ter competição, né? Os jogos, independente do nível técnico. Se a gente falou aqui de um Santa Cruz, por exemplo, que peitou o esporte sem ter divisão em 2024, em determinado momento ali no jogo do Arruda, o que o Fortaleza fez nesse jogo contra o Sport, analisando só pelo lado do Fortaleza, foi impedir que houvesse competição no jogo, né? Minimamente assim. Eu acho que o Fortaleza, de fato, prensou o Sport na parede e definiu o jogo tão rapidamente que, de fato, coloca aí como um grande jogo, só abaixo do Boca por tudo que representa, né? Mas veja só, Ravel. Quando a gente chegar na escolha regional, a gente vai escolher primeiro, segundo e terceiro. Tem chance do Fortaleza colocar 2 na lista. Potencial tem grande. Tem chance do Fortaleza colocar 2 na lista. Tá? Eu acho que esses 2 jogos eles têm potencial para estarem lá, tá? Minhoca, o 3-0 sobre o Palmeiras e o 4-1 sobre o Bahia trazem uma atuação melhor do que essa contra o Boca? Ou a atuação do Boca foi espetacular? Ou a atuação contra o Boca ainda... ganharia o segundo Oscar, digamos assim. Essa do Bahia, por exemplo, é porque foi, obviamente, uma grande noite do Marinho, claro que também é a defesa do Bahia, e pode até ser que essa goleada aí apareça do lado do Bahia, né? Certamente, talvez apareça. Eu acho que o Fortaleza jogou muito bem, assim, o Fortaleza vinha exatamente... aliás, foi entre os jogos do Corinthians, o Fortaleza não estava bem e veio essa atuação aí pontual. Mas o do Palmeiras, a gente tem que explicar muito o contexto do que foi esse jogo. Porque foi um 3-0, o Palmeiras estava bem no campeonato, é bom lembrar. O Fortaleza tinha 10 desfalques para esse jogo, assim, muito jogador importante de fora. Perdeu o Zé Welles, acho que com 10 minutos de jogo, e foi uma partida que talvez taticamente a mais impecável do Fortaleza, assim. O nível de... Teve o começo ali do jogo, ali quase um susto ali, o jogador do Palmeiras perdendo o gol, mas depois, assim, uma grande atuação do Lucero, o time todo muito competitivo e tal. Eu tenho uma dúvida porque o sentimento do jogo do Boca, todo o contexto, ele faz com que seja um jogo mais memorável. Mas eu acho que a dificuldade do jogo do Palmeiras, não à toa, é bom lembrar, eu acho que o Palmeiras foi o único jogo dele na temporada que tomou... Não, acho que chegou a ter outro. Mas, assim, na Série A, fazia muito tempo que o Palmeiras tomava 3 gols de alguém assim, entendeu? Então o Fortaleza, nesse jogo, jogou demais, assim. Eu fico muito na dúvida. Eu confesso, e eu sou mais frio, né, nesse ponto, eu gostei mais do jogo do Palmeiras, em termos de atuação, por conta da dificuldade e tudo mais. O jogo do Boca tem também a grande atuação, mas é aquela coisa, o contexto do jogo, né? A festa do jogo, enfrentar o Boca e tudo mais. Vou ficar aí, mas a depender, a mesa pode votar contrariamente. Não, eu acho que é por aí, tá? Mas não sei se alguém tem outro posicionamento.
Eu só acho que a briga é boa, assim como foi também no grande jogo, a briga é boa, mas eu também ficaria com Fortaleza e Palmeiras. Mas não Eu acho acho que é. decisão fácil, não. Porque não é o próprio Palmeiras de todos os tempos. Isso ninguém pode dizer, né? Essa eu fico com o brasileiro. Até a questão de simbolismo, acho que o Boca já está estabelecido ali como grande jogo, mas em relação a desafio técnico, e aqui falando de desafio técnico, era mais difícil dar 3-0 no Palmeiras do que dar 4-2 no Boca. Eu acho que é muito difícil escolher esse jogo um pouco pelo que a gente já falou aqui, né? Esse Fortaleza que oscilou um pouco durante a temporada, também quando ele batia o teto, o ápice do seu desempenho, ele fazia tão boas atuações que é difícil você colocar aí, né? Você vê que a gente está colocando 3 jogos e não tem espaço para citar, por exemplo, uma grande atuação do Fortaleza contra o Flamengo no Maracanã, que foi uma atuação que acabou ficando de fora de maneira justa, porque a gente tem aí entre as alternativas 3 excelentes jogos do Fortaleza. Qualquer um aí estaria bem escolhido. Eu tive nesse jogo no Castelão, onde o Fortaleza dá 4 no Bahia, assim, uma vitória cachapante. O Bahia não teve a menor chance, mas eu acho que facilitou um pouco. Então, considerando, o Bahia facilitou um pouco por ser um time muito abaixo do Fortaleza naquele momento do campeonato. Então, levando em consideração o desafio técnico e a maneira como o Fortaleza se impôs diante desse desafio, foi merecedor com autoridade de vencer todos os 3 jogos, mas o jogo do Palmeiras foi mais difícil do que o jogo contra o Bahia, então acho que está bem escolhido, sim. Seguimos então para o outro lado da história, tá? Onde a gente vai para o pior jogo, e aí o pior jogo, eu repito, pode ser um empate, como tem um empate aí na tela, que é justamente o empate contra o Palmeiras, né? E aí o pior jogo você pode interpretar como o pior resultado. E repito, aqui é peso e importância do resultado e sentimento deixado, tá? Minhoca traz 3 opções, eu acho que foram muito bem escolhidas, inclusive. Tá? Um empate contra o Palmeiras, fora de casa, já na reta final do Brasileiro, né, Minhoca? Isso. Um jogo de arbitragem bem questionável. Foi a rodada, né? que a CBF botou uma galera na geladeira, né? Porque não foi só nesse jogo, mas um deles foi esse Palmeiras e Fortaleza. Esse resultado distancia a briga pelo título, né? Digamos assim. A derrota para o Corinthians, já citada aqui na Sul-Americana, né? 3-0 lá, mas o 2-0 aí machuca muito, né? Porque a gente está falando de um time que não perdeu como mandante na Série A, que tomou 8 gols como mandante na Série A, tá? E aí na Sul-Americana acaba tendo esse colapso contra o Corinthians, representado tanto em pior jogo como em pior atuação, tá? E para as consequências locais, para a rivalidade local, a perda do título, né, do Hexa nos pênaltis para o Ceará, tá? Minhoca, somando importância do resultado com o sentimento da torcida, qual desses 3 jogos você aponta como o jogo que vai ficar assim, o torcedor do Fortaleza, quando passar ali a retrospectiva, vai dizer, porra, esse aí... Eu tenho um voto, tá? Muito claro. E acho que até meu voto já está explícito por comentários que eu já fiz hoje, mas eu quero ouvir o seu. Eu não sei, cara. Também, o Fortaleza foi bem difícil ter uma escolha muito fácil, assim, mas eu fico mais com o jogo do Corinthians. Porque o do Palmeiras, eu acho que já tinha tido tropeços anteriores. Aí era uma possibilidade de entrar de novo na briga para valer. E o Fortaleza era merecedor do resultado nesse dia, né? A arbitragem prejudicou muito o Fortaleza nesse dia. Não à toa, no jogo do Fluminense teve um lance parecido com o que aconteceu lá do jogo do Palmeiras, no Flaco. E, por exemplo, um foi dado pênalti, outro não foi dado pênalti. O do clássico, da final do Cearense, né? O Ceará abriu o placar, o Fortaleza conseguiu um empate, ficou com o jogador a menos. O Fortaleza joga até melhor do que o Ceará com o jogador a menos ali na reta final. E aí, na disputa de pênalti, chegou a estar na frente. O Ceará perdeu as 2 primeiras penalidades e o Fortaleza tinha totais condições e acabou depois desperdiçando mais 2 cobranças. Galhardo perdeu e tudo mais. Então, pesou muito. Mas o do Corinthians, nesse dia especificamente, assim, foi algo... A gente viu o Fortaleza, daqui a pouco a gente vai falar da pior atuação, mas juntou muita coisa aí. O Fortaleza, tudo bem, não conseguiu ter uma melhor campanha do que o Corinthians na suma geral, então ele começava jogando dentro de casa.
todo mundo falou que para conseguir uma boa vantagem, já que o Fortaleza nunca tinha vencido, e aliás ainda não venceu o Corinthians na Neoquímica Arena, precisava muito desse resultado em casa. Esse 2-0 foi até menor do que o jogo da volta, que foi 3-0, mas esse jogo, se você olha os melhores momentos, assim, sem exagero, poderia ser 6, tranquilamente, porque esse jogo é inacreditável. Esse jogo o Corinthians perdeu gols inacreditáveis, assim. Foi um blackout enorme do Fortaleza, assim, longe, mas muito longe do que se projetava por um confronto como esse, assim. Muito mal o Fortaleza, tecnicamente falando, psicologicamente falando, assim, né? Isso demonstrou em alguns jogos também. Então foi muito frustrante ver o Fortaleza, que bateu por conta de um pênalti, não foi campeão ano passado, ter chegado para esse confronto contra o Corinthians dentro de casa, como vocês destacaram muito bem, uma temporada excelente dentro de casa e uma atuação tão ruim como essa de um sonho que o torcedor chegou a imaginar de novo. Então, essa eliminação foi muito... Assim, o cara já sabia, não, beleza, dá para sonhar o jogo da volta, porque tem uma semana até lá. Mas, assim, todo mundo saiu, assim, pelo que eu percebi, assim, da minha bolha. Não, já era, né? Não tem o que imaginar de reverter um placar desse com o futebol apresentado como foi nesse primeiro jogo. Ô, Minhoca, 2 jogos do Brasileiro e esse jogo, né, reaparece na lista das piores atuações e deixa de fora aquela derrotinha pro Maranhão que eu achava difícil ser superada na temporada, né? Ela não entra no pior jogo, né? Por conta. Não, pior jogo porque não tem consequência nenhuma. Não houve uma consequência. Ele terminou em segundo lugar do grupo. Por incrível que pareça, mas por tudo pelo contexto dos outros, né? Pelo Náutico e tal, todos os outros clubes que acabaram também tropeçando. Mas foi vexatório. Tanto é que poderia também ter entrado na pior atuação, né? Porque fez 2-0. Não, é por isso que eu tô trazendo. Por que não está na pior. Se esses outros, eu já tô indo pra pior atuação. Pronto. Esses 3 jogos conseguiram ser pior do que aquilo. Vamos lá, o do Atlético Goianiense é porque assim, tudo bem, já estava decidido, já estava garantido na fase de grupos, mas esse dia parecia de fato que o Atlético Goianiense não era ali da parte de baixo da tabela e o Fortaleza que era ali o 19º, porque foi tipo assim, 26 finalizações. Eu achei inacreditável como não era o Atlético da parte de baixo. Sonora nesse dia, assim, sabe? Foi algo... Era o Atlético rebaixado. Era o Atlético rebaixado, sabe assim? Se não é a grande atuação do João Ricardo, que fez pelo menos assim, umas 4, 5 defesas espetaculares, assim, teria sido uma goleada, assim, sabe? Que aí entra um pouco, quero ou não, já vou dar minha resposta, né? É o jogo do Cuiabá, cara, assim, não tem como, claro, assim, né? Aquele dia, mas tudo deu errado, assim, o primeiro tempo do Fortaleza foi uma coisa grotesca, assim, 2 expulsões, o João Ricardo, que é o melhor jogador do Fortaleza na temporada, já dando até um pouco de spoiler aqui, até ele mesmo falhou, cometeu falhas gritantes, assim, a zaga horrorosa, o Pita fez o que quis nesse dia, o segundo tempo, assim, era o Fortaleza se protegendo para não tomar 6, 7, 8, assim. Então foi o pior jogo, o jogo mais desastroso do Fortaleza da temporada. Fácil, assim. Uma atuação pavorosa do Vojvoda. Minha única discordância, Minhoca, em relação a você, não é nem da escolha do jogo. É que eu acho que o jogo do Maranhão tá na lista. Ele é top 3 aí da pior atuação. É porque eu acho que o primeiro tempo do Fortaleza ainda conseguiu dar uma escapada, sabe? Você tomar uma virada do Maranhão, botando 2-0... meu irmão, ficou ameaçado de perder o mando nas quartas por causa daquilo ali. Eu acho que pelo contexto de temporada resolvida, poderia estar no lugar do Atlético Goianiense 3 Fortaleza. Exatamente. Pelo contexto e no pior jogo, eu também substituiria Palmeiras e Fortaleza por Vasco 3, Fortaleza 3 na Copa do Brasil. Foi um jogo que o Fortaleza teve muita chance, né, de conseguir meter um empate em casa e tal. Por exemplo, ó, eu cheguei a colocar aqui em menções, por exemplo, o Fortaleza 0 contra o Vasco na Copa do Brasil. Fortaleza não fez nada dentro de casa desse jogo. E o CRB 2, Fortaleza 0. Pô, é verdade. Foi campeão, né? Mas foi um joguinho que vamos combinar com o segundo tempo, que foi um desastre. CRB 2, Fortaleza 0 foi um desastre do Fortaleza na temporada. Se perde o título, esse jogo tinha grande chance de estar aqui. Grande chance. Não, aí estaria. Estaria aí. Estaria. Nos dois tópicos. Veja, o pênalti desperdiçado por Anselmo Ramon tirou esse jogo dessa lista. Porque perceba que, por exemplo, o Fortaleza e Ceará 1-1 não está aí com uma pior atuação. Não foi a pior atuação. Perdeu o campeonato. Mas aquela do Rei Pelé, se tivesse perdido, seria a pior, porque era uma vantagem gigantesca. O time não fez absolutamente nada o jogo inteiro. Nada. E quase perdeu ainda no tempo normal.
Ainda chegou a ficar ameaçado da reversão do tempo normal. Pronto. Então é isso, meu. Minha única discordância de você é que tanto esse jogo do CRB quanto o jogo do Maranhão, um deles, pelo menos. Veja só, esse do CRB, pra ser uma final, foi muito absurda a atuação do Fortaleza. Jogou nada, pô. Nada. Irreconhecível. Tá? Vamos então para a segunda página aqui do Fortaleza. E já vem escolhido, porque Minhoca deu spoiler dele. Detalhe, ele tirou a minha pergunta, que ele já tinha elogiado tanto o João Ricardo, que eu disse, vai ser o melhor. Só que ele se antecipou e já aponta João Ricardo, né, como o melhor da temporada. Inclusive, Minhoca, se chegou a ter em Fortaleza, você trouxe um pouco desse tema para cá ao longo da temporada, uma mobilização, né, uma campanha, uma expectativa de uma convocação para João Ricardo, né? Sim. O goleiro reserva de São Paulo foi, né? Arthur lembrou muito bem, aliás, isso aqui numa live, né? O Rafael, goleiro do São Paulo, ano passado foi campeão da Copa do Brasil, sendo destaque, ganhou a Supercopa também, sendo destaque, e foi para a seleção brasileira, né? E nem é um goleiro tão jovem, assim, se for para justificar que o João Ricardo não merece ir para a seleção, porque não é um jogador mais jovem. Mas até publicaram essa semana, desde 2019 para cá, né, os goleiros que mais fizeram defesa no campeonato. O João Ricardo, disparadamente, é o goleiro com mais defesas. O que foi uma grande injustiça, na minha avaliação, né, nos prêmios individuais que aconteceram, tanto da bola de prata, mas a bola de prata, a gente já tem um tempo que a gente sabe que a gente não é muito confiável, né, não dá muita trela. Eu já não olho... Cássio largou depois daquela de Diego Souza. Né? Não, eu já não olho há anos, assim, de realmente... Mas a do Brasileirão... Os caras fingem que aquilo não aconteceu. Assim, Mas, sem sombra de dúvida, assim, eu acho que boa parte, isso que o Cássio estava citando lá no começo do debate, né, dessa campanha excelente do Fortaleza, se deve muito ao João Ricardo. Se teve jogos onde o Fortaleza talvez não teve um desastre maior, foi contra o João Ricardo. Se teve jogos que o Fortaleza somou pontos, foi por causa do João Ricardo. Se teve jogos fundamentais, o 3-0, por exemplo, diante do Palmeiras, muito contra o João Ricardo. Então, em vários momentos da temporada do João Ricardo foi assim. E já vou até botando aqui um pouco de spoiler. É um dos principais concorrentes aí a ganhar o prêmio de melhor jogador da temporada. É um dos principais concorrentes. E pode acontecer de novo do Fortaleza ter mais de um entre os três. Tá? Porque Pochettino e Lucero fizeram também temporadas consideráveis. Muito embora caíram muito na reta final. Na reta final, exatamente. O Lucero, por exemplo, terminou mais de 3 meses sem balançar as redes, o que apesar de ter até para a curva feita, né, para o campeonato que ele vinha fazendo. Não, ele tinha tudo para terminar como artilheiro do Brasil, artilheiro da Série A, né, mas dizem que trocou de corpo ali com o Yuri Alberto e o negócio desandou. O pior jogador, Minhoca. Veja só, mas Luquinhas virou meme quase, né? É isso. Você já está dando a resposta, digamos assim. Porque o Machuca talvez tenha sido o jogador que mais vezes foi, digamos, traçado pela torcida como um jogador ruim e tudo mais. Mas houve um momento no começo da temporada que ele foi importante. Os jogos ali, os primeiros jogos da Sul-Americana, o primeiro clássico rei do ano. Machuca, Vojvoda não desistiu dele. Luquinhas, com 2 meses, Vojvoda desistiu dele, meu irmão. E aí, o Lara chegou a jogar, Minhoca? Chegou. Mas esse eu coloquei, e aí, só para explicar, né? Para mim já tinha sido uma péssima escolha do Fortaleza, assim, um jogador altamente indisciplinado. Só que o agravante dele, para quem não acompanhou, né, essa situação do Tauan Lara, quando o Fortaleza perdeu o Cearense, ele fez uma live bêbado, né? E aí o Fortaleza, não, né, meu amigo? E aí já dispensou o cara, então assim, já foi uma péssima contratação, jogou mal pra caramba e ainda, com pouco tempo, ainda conseguiu uma proeza como essa depois de perder para o seu maior rival, no caso do Ceará. Mas o Luquinhas não tem como. O Luquinhas não tem como. O Luquinhas, de fato, foi um jogador que teve oportunidade, não se encaixou em nenhum contexto. E foi caro, só para lembrar, tá parecendo que o Luquinhas chegou com todo respeito do Cascavel, chegou da não, meu irmão, Luquinhas, meu irmão, eu gosto de todo respeito. Eu vou mandar fazer uma camisa, Cássio, para tu, com todo respeito. Que é para não ser mal interpretado, pô, sempre vai ser um cuidado. Depois do todo respeito, só vem assim... acompanhada do maior desrespeito possível. Não, e não foi de jeito nenhum, mas assim, é só para dizer que era um jogador acessível, que de um clube que estava no divisão menor e tal. E não foi não veio do Cianorte, maestro. Não veio do Cianorte. Quando o Cássio faz assim, com todo respeito, e vai falar de um time, você diz, vamos ver
Que time merda ele vai puxar, né? Isso que dá dentro é tu, porra. Eu não falo isso, não. Luquinhas não veio de Cianorte, não, meu amigo. Não, é MLE. O comentário hoje sobre Vini Vini Faria, o comentário hoje sobre Vini Faria vai ser com todo respeito. Não, vai chegar. Aliás, só se ele tiver na lista. Eu não sei se ele tá na lista. Quem ele fez a lista foi Fred. Não, o Cauê também. O maior acerto, Bom foi que eu né? comecei a fazer a lista com o Cássio, depois eu me lembrei agora, que eu parei no segundo tópico. Maior acerto, Minhoca. Renovação com o Luceiro, contratação de Mancuso, né? Você até falou, meu né? amigo. É a recompra ali, ó. Então, curiosamente, cada situação dessa, ela teve um efeito, digamos, um pouco contrário, né? Porque, por exemplo, na melhor época do Luceiro, o Fortaleza estava muito assediado, o Palmeiras, por exemplo, era um grupo que estava muito de olho no Luceiro. Fortaleza, para mim, acertadamente, já fez a renovação ali, para também não sair perdendo muito dinheiro com isso. A contratação do Mancuso, para mim, foi uma ótima contratação, era o destaque, né? O melhor lateral do Campeonato Argentino, considerado lá pela imprensa argentina, e encaixou muito bem ali naquele momento de recuperação do Fortaleza. E teve essa recompra do Moisés, que, em princípio, nos primeiros jogos da temporada, o Moisés não conseguiu corresponder. Tanto que, quando ele tem aquela grande atuação contra o Sport, na semifinal da Copa do Nordeste, não é que depois daquele jogo ele continuou mantendo aquele bom nível, não. Ele perdeu titularidade. Quando chega o Breno já ganha facilmente a titularidade dele, e aí a reta final da Série A, aí no ato ele termina até com a melhor temporada dele, marcando gols. Então, assim, houve um momento que, tipo, tava valendo a pena essa recompra do Moisés, porque não tava bem o mesmo Moisés quando saiu daqui. Então, assim, em termos gerais, eu ainda acho que talvez a renovação do Luceiro tenha sido mais importante. Mesmo o Luceiro tendo parado de fazer gol na reta final, eu acho que o Fortaleza ainda vai ter para o próximo ano um grande artilheiro, assim, sabe? Um jogador letal. Foi aquele nó, né, Minhoca, que o Fortaleza desatou, muito bem desatado, né? Apesar de não ter saído ainda nenhuma notícia quanto a tá resolvido essa situação lá com Colo-Colo, né? Mas eu acho um jogador muito bom, assim, tecnicamente muito bom. É um dos 9, assim, que é um dos melhores que tem hoje no futebol brasileiro. Então, eu acho que o Fortaleza acertou muito na renovação do Luceiro. Se não tivesse caído tanto de rendimento. Essa recompra do Moisés, ela tem... E eu acho que o sentimento do torcedor é um pouco isso. O Moisés poderia até ter feito algo melhor, teve números bons, mas algumas atuações um pouco abaixo, em alguns contextos, assim, foi mais oscilante. O Luceiro não. O Luceiro teve um ápice e teve um momento longo de grande performance. Eu acho que, no termo geral, essa renovação do Fortaleza foi um grande acerto. Eu fico com ela também, mas Cássio tinha sinalizado ali Moisés, né? Para mim, a recompra de Moisés, assim... Vendeu porque a proposta do mestre tinha sido muito boa, mas apareceu a possibilidade de recomprar, tinha caixa para isso. E foi um dos bons atacantes do Fortaleza no ano. E o Tomás com o Minhoca. Tomás pela renovação também, com o Luceiro. Eu também. Então aí a mesa acaba ficando pro Minhoca. Agora eu ri demais, Cássio, de uma postagem aqui no chat de 7Ks, né? 7Ks. O com todo respeito abre espaço para todo e qualquer desrespeito possível. Mas não. Perceba que eu nunca fiz isso. É tipo moto quando buzina, né? Que depois que buzinou, tá liberado qualquer infração no trânsito, que a buzinada permitiu isso. Mas eu nunca fiz isso, só deixando claro. Não me lembro. Olha aí. Thiago Minhoca. O maior erro, né, do Fortaleza. Luquinhas volta aí, né? A contratação do Luquinhas. Tauan Lara volta também. E tem essa postagem do Conselho na véspera da eleição municipal. Eu queria que você falasse sobre isso e depois trouxesse seu voto. O Fortaleza já pelo menos falou em vários momentos, o próprio Marcelo Paes, né, que não tinha nenhuma ligação política. Então, em nenhum momento queria que ninguém se aproveitasse da imagem do Fortaleza na época de eleição, não só dessa eleição municipal que aconteceu, mas também em outras eleições que já aconteceram. E na véspera ali da eleição, né, do que aconteceu, teve uma nota do Conselho exatamente falando que, no caso, o candidato, o Evandro Leitão, né, que já foi presidente do Ceará, que ele tinha feito uma imagem, o Evandro Leitão, com a torcida organizada do Fortaleza, a torcida organizada ali do Ceará,
falando da questão que não era para ter violência, aquelas coisas políticas, né? E o conselho, de uma certa maneira, meio que tomou partido para um dos lados do candidato, no caso, a favor do André Fernandes, né, que era o candidato do PL, e ainda colocando que o Evandro seria maléfico. E aí, independentemente da sua posição política, e aí, claro, obviamente, os torcedores do Fortaleza, que eram ligados mais ao André e eram contrários ao Evandro, gostaram dessa postagem, mas, queira ou não, isso pesa para uma imagem de um clube que não quer estar atrelado a nenhum político. Então, se fosse a mesma coisa para o outro lado, certamente os eleitores do André não gostariam de ver uma postagem como essa. Então, nesse ponto, o Fortaleza também não fez nenhuma nota depois, não justificou, não tirou e tudo mais, e meio que essa coisa passou. E houve muita repercussão na torcida. Claro, os torcedores que eram mais ligados ao André gostaram, e os que não gostaram reclamaram muito dessa postura do conselho, porque o conselho também se faz com os sócios. E isso ali partiu de um grupo pequeno de pessoas fazendo essa postagem, o que gerou realmente, assim, talvez até em termos de movimento ali na internet, talvez o movimento mais conturbado do Fortaleza naquela situação. Então, foi um momento bem, bem delicado, né? Apesar, claro, dessas contratações que foram feitas aí. Eu confesso que tem essa questão meio moral, né, que pesa aí dessa postagem do conselho, mas eu acho que a cotação do Luquinhas é um peso maior, sabe assim? É um dinheiro que eu nem teria feito um valor. Tudo bem que hoje as cifras estão até maiores, mas essa do Luquinhas aí é um prejuízo que eu considero bem grande. Essa do Conselho também eu não acharia absurdo colocar, não. Mas essa do Luquinhas também pesa muito aí na minha avaliação também. A mesa abre discordância em relação ao Conselho? Pequeno Lucas. Foi quanto a brincadeira, Cássio? Acho que foi uns 7 milhões, deixa eu ver aqui, de compras. Foi por, acho, 7,5, coisa assim. Olha, para ser justo aí, quando a gente for avaliar essa da postagem, é imaginar, aqui em Recife, no caso, o clube da gente fazendo uma postagem para Gilson Machado, assim, do nada. Meu amigo. É bizarro. Exatamente. Pesa muito contra, eu acho isso aí. Pesa muito contra. O do Luquinhas foi 7,2 para o New York Red Bulls. Eu abriria discordância aí, viu? Mas como parte Não, eu também acho, eu fiquei bem na dúvida aí, porque é aquela coisa, é o lance da ética, né? Eu acho muito absurdo, assim, sabe? O clube se permitir algo desse tipo. Eu acho muito. Cássio, um Gilson Machado, Cássio. Tu tava tostonado até agora, pô. É uma mancha maior pro Fortaleza, né? Porque ninguém. Eu imagino muito fazendo isso. Vê só, o Fortaleza vendeu Gustavo Coutinho por 7 milhões pro Sport. Fica um pelo outro aí, segue a vida. Gastou, 7 milhões. Gastou no Luquinhas. O prejuízo financeiro. Bora trocar, pronto. Fui convencido. Bota a postagem do Então vamos pro chat. O chat ainda não votou. Também. Então, Márcio, pode colocar aí pro chat, tá? O maior erro do Fortaleza em 2024. Contratação de Luquinhas ou postagem do Conselho. Vamos deixar o chat definir aí, tá? A gente tinha dito que quando houvesse um empate, foi mais ou menos um empate aqui, né? Um impasse. Vamos deixar que o chat participe. Enquanto isso, o tempo para o chat votar, tá? Vai ser o tempo para a gente fechar aqui o Fortaleza. Então, Márcio, corre aí contra o relógio para abrir essa enquete e deixar que a turma vote, tá? Thiago Minhoca. Nota da gestão primeiro. A imagem do CEO faz todo sentido, certo? Sim. Acertamos ao colocar Marcelo Paes aqui, simbolizando a gestão. E aí eu queria a nota da gestão da temporada. Então, houve momentos que o Paes, para mim, se perdeu um pouco nessa imagem dele, principalmente no começo do ano, né? O jogo do Vitória, aliás, pela Copa do Nordeste, era um momento onde o Fortaleza não jogava bem. O Fortaleza perdeu esse jogo na Arena Castelão, aliás, foi um dos jogos que o Fortaleza perdeu em casa. E naquele dia eu discordei muito da postura como o Marcelo Paes se dirigiu naquele momento, porque a cobrança naquela situação era pelo desempenho da equipe. E aí ele veio com aquela frase bem característica de um dirigente que está tentando justificar por meios terceiros, colocando culpa em arbitragem, falando tal contra tudo e contra todos e tudo mais. Então, eu acho que teve um momento que o Marcelo Paes acabou não sendo bem coerente assim nos pontos. Eu acho que até mesmo ele próprio entendeu assim que da maneira como ele se expressou naquele dia
não era o que a cobrança do torcedor estava exigindo de um futebol melhor, de um investimento que o Fortaleza fez. Claro que junta isso aí também, e aí, queira ou não, é um peso. O Fortaleza, no começo da temporada, até pensei em colocar ali também nos pontos, mas também não considerei um erro da gestão do Fortaleza. Fortaleza perdeu muitas disputas no começo do ano de 2024, porque estava para fechar com o Barbosa, aí o Botafogo atravessou, aí tinha o Bruno Gomes, o Inter foi lá e pegou, aí tinha o Filipinho, aí foi lá o Atlético Paranaense e pegou. Então o Fortaleza perdeu muito, tomou muita rasteira ali, muito chapéu no começo da temporada, o que foi gerando também um certo desgaste com o torcedor, e quando vieram as atuações, né, assim, Marcelo Paes não conseguiu se comunicar da melhor maneira. Teve também, como eu estava citando, né, a questão dessa segunda janela, que eu acho que o Fortaleza poderia ter trazido pelo menos mais uma opção para o setor ofensivo, na minha avaliação, já que o Machuca estava mal, o Kaiser, por exemplo, né, o jogador que até acho que foi essa volta dele, conseguiu até acrescentar mais, mas o Fortaleza poderia ter trazido um outro atacante, na minha avaliação, principalmente como terminou a temporada, né, o Lucero sem marcar gols, acho que faltou mais ali um peso maior ali para o setor ofensivo, que poderia ter acontecido. E acho que basicamente isso. Então, se eu fosse analisar a nota para o Marcelo Paes, assim, para a gestão do Fortaleza esse ano, uma nota 8, assim, sabe? Eu acho que ainda conseguiu fazer bons movimentos de mercado, conseguiu, por exemplo, a renovação, os pontos positivos que eu coloquei, né? Os acertos que o Fortaleza fez. Essa venda de Hércules não foi meio... Pois é, essa venda do Hércules, bem lembrado, eu acho que foi um valor abaixo, porque... Valor e aí é muito abaixo, mais... clube de credibilidade para pagar duvidosa. Que é o caso do Fluminense. Apesar do Fluminense que vai ganhar um bom dinheiro aí com o Mundial, mas, queira ou não, ainda é duvidoso, né? Até porque Gabriel Amaral, nosso colega, até falou dizendo que Fortaleza é muito transparente, e de fato foi transparente, porque falou os valores, mas nessa negociação não falou detalhes de como ia ser o pagamento, como ele falou, por exemplo, no caso do Moisés, quando vendeu lá para o clube mexicano. Então, assim, eu acho que houve O próprio Vitória recuou um pouco na negociação com o Arcanjo por colocou falta de garantias de pagamento do Fluminense. Garantias bancárias que pudesse para ter Arcanjo, né? Então, assim, fica realmente assim, eu achei pouco valor e um time... É porque pesa ainda muito, e aí, queira ou não, aconteceu, daqui a pouco a gente vai chegar no esporte, né? O futebol cearense ainda não conseguiu ainda ter esse know-how. E eu acho que o Fortaleza perdeu uma grande chance com o Hércules. Porque, imaginando, vendeu por 29 milhões, 70%. Isso dá, se for 100%, 41 milhões. Eu acho que o Hércules é considerado um volante de uma ótima qualidade para o futebol brasileiro. Eu acho o André, por exemplo, do Fluminense, né? Foi vendido por 135 milhões. Acho até que merecidamente o valor. Então, se ele vale 135, eu acho que o Hércules valeria, mas no mínimo ali 55 milhões. Então, acho que Fortaleza perdeu uma possibilidade, até mesmo porque tinha, na minha concepção, e claro, eu não estou lá trabalhando na negociação, eu acho que tinha clube que poderia ter pago até melhor do que isso. Eu acho que o Palmeiras poderia pagar porque mais. também essa questão de essa conta que você fez de percentual, Minhoca, ela é até um pouquinho... Nunca é na prática, né? Exato. Porque se você fez uma conta até bondosa para... você fez uma conta bondosa. Você fez uma conta para até que eu fiz a regra de 3 básica. Eu fiz a regra de 3 básica. Mas que a gente sabe que não é assim. Esses percentuais são outras questões, tá? Assim, mas, o que eu quero dizer é o seguinte: é que, perfeito, não é a regra de 3 básica, é uma equação. Que para esse percentual, né, quando você tem o direito de jogador, é o que vale. Então, o que resta de percentual não é 30%, não é 20% do todo, né? Mas, enfim, eu acho que. Veja só, o time fez uma campanha espetacular, a sustentação, o 8 é quase que o mínimo que você pode dar, né? É quase que. Mas eu acho que as ponderações foram bem feitas aqui, tá? Perfeito. Chegando no Vojvoda, o Vojvoda teve um ano bem mais difícil esse ano, e eu acho que, em parte, ele teve uma dificuldade, mas da qualidade que é o Vojvoda, ele conseguiu também tirar muitas soluções. É só olhar na reta final, quando o Pochettino cai de rendimento, ele encontra no Martins uma peça de equilíbrio. O próprio Hércules, por exemplo, houve um momento de queda de rendimento, e ele fez com que o Sacha, por exemplo, o jogador que era a 6ª opção dos volantes, aí uma sequência de lesões, possivelmente até quase saindo, né? O Sport quase fechando ali com o Sacha, e aí consegue reconstruir o próprio Lucas Sacha ali durante a temporada. Então, para mim, eu acho que foi um ano bom também do Vojvoda, com alguns erros. Eu vou ficar com a mesma nota aí em cima também do próprio Marcelo Paes, vou ficar com um 8. Acho que houve jogos que ele insistiu demais no começo da temporada, insistindo muito o Pochettino como volante,
não deu certo isso, ele demorou a entender certos complementos de time, então acho que faltou em algum contexto, mas não tenha dúvida que é um treinador que sempre está fazendo um trabalho que vai girando elenco, roda o elenco para caramba, e fez esse trabalho com um elenco comparado, né, a tantos outros aí da Série A, assim, muito acima. Muito acima. Eu daria mais, viu, Minhoca? Eu daria 9. rigoroso, pelo menos, aí. Rigoroso. Eu achei rigoroso com o Vojvoda. 9zinho seria mais justo. Então, a gente vai fechar a outra enquete, tá? Pode fechar nesse momento, mas a outra enquete, há um segundo atrás, estava 50-50. Veja a divisão entre a contratação de Luquinhas e a postagem do Conselho, mas fechou com a contratação de Luquinhas ganhando por 51-49. E aí, Márcio, eu peço uma segunda participação do chat para nota de Vojvoda na temporada, né? Minhoca deu 8. A mesa. Como era aquilo no colégio? Era que você tirava nota e você pedia reavaliação de prova? Como era o nome daquilo? Tinha Conselho de classe, não. Conselho de classe. Conselho de classe, né? Você pedia um ajustezinho na sua nota. E o conselho de classe aqui tá querendo melhorar de 8 para 9 aí a nota de Vojvoda. Então, Márcio, pode colocar aí essa nota de Vojvoda, tá? Pro chat finalizar, tá? Alguns falam conselho de classe, outros falam banca, mas eu acho que todo mundo entendeu o contexto. Então, Márcio já pode colocar, por favor, porque a gente finaliza o Fortaleza justamente com essa nota de Vojvoda, né? Se ele merece 2 8. minutos aí, né? 2 minutinhos aí, que é bem rápido. Não, vai ser, veja só. Assim que abrir os. Sim. Márcio acabou colocando de um jeito complicado, tá, Márcio? Era melhor se fosse 8 ou 9, mas todo mundo entendeu. E assim, eu já vou considerar 9, porque já abriu 83-17, tá? Então, eu já vou considerar aqui 9. Eu já vou aumentar aqui Vojvoda pro 9, tá? Lembrando que você, torcedor do Fortaleza, está assistindo, a gente acaba aqui essa análise do Fortaleza, mas o Fortaleza, por tudo que fez e que representa nesse momento, tem uma grande chance, né? Até alguns spoilers já foram dados aqui de voltar com vários personagens, jogos na escolha, tá, da regional da temporada.